For greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Estamos novamente aqui trazendo para você uma reflexão bíblica, uma palavra de fé. Hoje nós vamos aprender que Jesus é o Cristo. Quem é o Cristo? É o Cristo prometido desde o Antigo Testamento pelos profetas que profetizaram a respeito da vinda do Messias. Esta palavra Messias, na língua hebraica, significa o ungido. E Cristo no grego também significa o ungido. De forma que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Mas o que é ungido? O ungido é alguém que é chamado, que é separado por Deus para uma missão especial. E Jesus foi chamado com uma missão especial. Qual a missão? De resgatar o homem, de resgatar a humanidade perdida nos seus delitos e pecados, de reconciliar todas as coisas com Deus. Então, Jesus ele veio, se tornou homem, morreu no nosso lugar, o Cordeiro de Deus, inocente, sendo imolado no lugar do culpado, do homem pecador. Então, por isso, ele é o Cristo, o ungido, o Messias de Deus. Mas Jesus não é também somente o Cristo. Jesus é Senhor. E no livro de Mateus, quando Jesus pergunta para os seus discípulos a respeito da sua pessoa, quem os homens dizem que eu sou? Algumas pessoas responderam João Batista, outros o Elias, ainda outro Jeremias ou alguns dos profetas. Eles estavam equivocados nas suas opiniões acerca de Jesus, acerca do Cristo. Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando Pedro ele diz que Jesus é o Filho de Deus, ele está apontando para a divindade de Jesus. Ele está dizendo que Jesus é o Senhor de todas as coisas. E esta palavra Senhor, no grego, significa dono. Portanto, Jesus é Senhor. Logo, ele é dono de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele e para ele. Então, dele são todas as coisas, inclusive a vida da pessoa e a sua fé. É por isso que os profetas, os apóstolos de Jesus, sempre que eles escreviam os seus textos, as suas cartas, eles se identificavam como servo de Deus, porque eles reconheciam que Deus, que Jesus era o seu Senhor, que Deus era o seu dono. Então Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso dono. Mas Jesus também é o nosso Salvador. Por que Jesus é o nosso Salvador? Por que só ele poderia morrer na cruz pelos nossos pecados? Porque ele não teve pecado algum. Ele era perfeito, ele era sem mácula, ele cumpriu a exigência de Deus, porque ele não vem da linhagem de Adão, ele não herdou o sangue de Adão, ele não herdou o pecado de Adão, ele foi gerado pelo Pai, pelo Espírito Santo. Então ele não tinha pecado e só ele tinha condições de morrer no nosso lugar. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva. Ele é o Salvador. Ele que veio para resgatar a humanidade. Não há nenhum outro nome dado entre nós. Só ele pode nos salvar. Portanto, Jesus é o Cristo, Jesus é Senhor e Jesus é Salvador. Nós temos que reconhecer esses atributos de Jesus Cristo nas nossas vidas.